Galera, será que o Camilo pode pintar no Vasco? Será que o Ricardo Gomes está voltando também? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Roda a vinheta aí, William. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, o nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. E antes de partir para as notícias, queria pedir rapidinho para vocês compartilharem esse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco de vocês, compartilharem com os amigos vascaínos, comentar e curtir também, isso ajuda muito a gente e estimula a gente a fazer mais vídeos. Valeu! Vamos lá galera, para nossa primeira notícia, rapidinho aqui, José Luiz Moreira, segundo o Jornal O Dia. O José Luiz Moreira já acertou, já tá tudo certo, ele só tá aguardando a quarentena porque ele veio de Portugal e aí ele tem que ficar 15 dias em observação por causa do coronavírus. E aí após essa quarentena, esse período aí, ele já vai assumir a vice-presidência de futebol do Vasco. Uma boa notícia, a gente espera que ele chegue com gás aí, reúna um pessoal bom para botar o Vasco para frente, para fazer o que o presidente Campelo não está fazendo. Ele assumiu a pasta, o Campelo, já desde o começo do ano passado, assumiu a pasta da vice-presidência e não tem feito muita coisa. A gente espera que o José Luiz Moreira dê um jeito e faça o Vasco andar. Segundo o Atenção Vascaínos, ele também está analisando alguns jogadores, alguns reforços. Ele tem muita vontade de trazer um meia experiente. Segundo o canal, já está no radar dele, segundo a Atenção Vascaíno, já está no radar dele um meia experiente para vir para ser titular. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Ele já está analisando. E ainda nessa pegada aí do Zé Luiz Moreira, segundo o canal Atenção Vascaínos, ele já está analisando, ele ainda não chegou em São Januário, mas já está em casa, na quarentena e coisa e tal, e já está analisando os nomes, os prováveis nomes do próximo técnico, né? E os nomes, alguns a gente já sabe e alguns surgiram agora. Por exemplo, o Ricardo Gomes. Surgiu também uma reportagem do Jornal O Dia dizendo que o Ricardo Gomes poderia voltar, que o Ricardo Gomes foi sondado. O Ricardo Gomes negou, mas isso é normal, né? A reportagem pergunta, o jornalista pergunta e o técnico ou o jogador, seja quem for, ele nega, até para não ficar alimentando expectativas ou fazer leilão, quando geralmente o clube nega, para não ficar fazendo um leilão em cima do jogador, em cima do técnico. Mas, segundo a reportagem, o Ricardo Gomes é um dos cotados. Tem também o nome do Barroca, tem o nome do Zé Moraes. Na minha opinião, esse Zé Moraes poderia ser melhor analisado, porque ele foi auxiliar do Mourinho durante muito tempo na Europa. Então ele tem uma mentalidade de futebol europeu, de futebol jogado mais para frente, mais moderno. Eu acho que seria bom. Ele é atual campeão sul-coreano. Sul-coreano, tudo bem, mas ele é o atual campeão nacional lá, né? Então, pode ser um nome bom. Acho que deveria ser analisado com um pouco mais de atenção. Pode ser um bom nome. Também tinha sido ventilado o nome do Thiago Largue. Thiago Largue? Acho que é Thiago Largue. E também tinha sido ventilado o nome do Thiago Largue, que treinou o Atlético Mineiro. Não acho um bom nome, não conseguiu fazer um bom trabalho lá. E acho que não conseguiria fazer no Vasco também. Ainda mais com todos os problemas que o Vasco tem. Eu acho o nome do Ricardo Gomes um bom nome. Mas tem que ver como ele está atualmente. Ele teve aquele problema, aquele AVC, quando ele ainda era técnico do Vasco. Depois ele treinou o Botafogo. Seria bom ver como ele tá, se ele quer trabalhar, se ele quer ser técnico, se ele tá com saúde para isso. Ele fez um bom trabalho no Vasco. Ele atuou muito bem no Vasco, como os campeões da Copa do Brasil. E o Vasco tinha tudo para ir mais longe na Copa Sul-Americana daquele ano. E também ser campeão brasileiro, se não fosse a safadeza que foi feita com o Vasco naquele brasileiro de 2011 para dar o título pro Corinthians. Safadeza mesmo. Mas eu acho que o Ricardo Gomes é um bom nome, pode substituir bem o Abel, porque substituir mal o Abel é difícil, tendo em vista o trabalho que ele fez, mas eu acho que pode ser um bom nome do Vasco, dependendo de como ele tiver de saúde. Tem o Zé Moraes, que eu acho que
como eu já falei, deveria ser analisado. O Barroca, a princípio, ele falou que não vai sair do Coritiba, não tem interesse em sair do Coritiba, que ele gosta do Vasco, já trabalhou no Vasco, mas que ele não tem interesse em sair do Coritiba. Então acho meio difícil, né? O cara, quando já está identificado com o clube, tá lá, tá quietinho, tá na dele, tá tranquilo, então provavelmente ele não vai querer sair de lá mesmo. Galera, e segundo o Detetives Vascaínos, o que aconteceu? O Camilo tinha dado uma entrevista ao Globoesporte.com, onde ele falava algo do Vasco, falava sobre o Vasco e tal. E aí ele mesmo começou a falar do Vasco, né? E o Detetives Vascaínos entraram em contato, o site, né, o Twitter do Detetives Vascaínos entrou em contato com o empresário do Camilo. E ele negou a negociação, mas a gente não sabe, pode ser que ele estivesse cavando, pode ser que ele esteja cavando uma vinda para o Vasco. Camilo é um bom jogador, já está com 36 anos, mas é um bom jogador, jogou muito no Botafogo, depende de como ele está jogando muito bem no Mirassol, é um dos destaques lá do Mirassol. Vamos ver como ele tá, né, cara? E ainda falando dessa pegada aí do técnico, vai ser analisado e tal nessas próximas semanas aí. O futebol tá parado por conta do coronavírus, tá tudo parado. Provavelmente daqui a 15 dias vai voltar, mas acredito que daqui a 15 dias eles vão dar um prazo maior, porque não é assim, não é rápido dessa maneira. Mas o técnico já está sendo estudado. Tem algumas opções. O Vasco tem algumas opções. Nenhum técnico com um trabalho nenhum técnico com um trabalho muito solidificado, que seja multicampeão, mas tem dois nomes que na minha opinião poderiam ser os principais. Um é o Zé Moraes e o outro é o próprio Ricardo Gomes, que fez um ótimo trabalho no Vasco. Tem os outros nomes, Jair Ventura, Milton Mendes, não, pelo amor de Deus, Milton Mendes não. Argel Fux. O Argel é motivador, né, cara? Eu acho que poderia ser interessante, dependendo do salário dele também. Ele é um técnico que se doa muito, que se entrega muito. Mas esses dois nomes eu acho muito interessantes. Foi até ventilado também o nome do Zé Ricardo. Mas, pô, Zé Ricardo não dá não. Zé Ricardo fez um bom trabalho no Vasco e quando ele tinha tudo para deslanchar no trabalho que ele tinha feito no Vasco, ele começou a virar um retranqueiro. Não dava para entender, ele começou a retrancar o time e mudou a forma dele treinar, de como o Vasco jogava. Por exemplo, de 2017 para 2018, ele mudou o jeito como o Vasco jogava e começou a retrancar o time. E aí acho que ele se perdeu. Aquela final pro Botafogo no Maracanã, pô, eu tava lá naquele jogo, infelizmente. Foi muito ruim. O Vasco com tudo na mão para ganhar o título, deixou o Botafogo fazer o gol no finalzinho e perdeu nos pênaltis. Zé Ricardo botou todos os zagueiros que ele podia colocar ali. Se tivesse mais zagueiro no banco, ele colocaria. Então, tomara que o Vasco não busque o Zé Ricardo. Tem o Ramon também, Ramon Menezes, pô, ídolo da torcida. Tem muito torcedor querendo que o Ramon seja efetivado. O Ramon está começando agora. Seria bom que ele continuasse um pouco como auxiliar, para ele pegando um pouco mais de bagagem, mais de experiência. Também tem o nome do Valdir. A mesma coisa do Ramon, ele pode estar um pouquinho à frente do Ramon no quesito experiência. Mas o Valdir também não tem toda essa bagagem para assumir o Vasco. Na minha opinião, ele poderia ser um bom nome, porque ele já conhece o Vasco. Mas bagagem como técnico ele ainda não tem. Um desses quatro, eu acho que poderia ser o ideal para o Vasco. Tem muita gente falando no Gabriel Heinz, tem muita gente falando no Dudamel, tem muita gente falando no Ramires do Del Valle, mas esses nomes eu acho mais difíceis, cara. Eu acho, infelizmente, o Vasco não está muito bem visado, então eu acho esses nomes mais difíceis. Mas o Ricardo Gomes, o Valdir, o Ramon e o Zé Moraes, eu acho que esses quatro nomes poderiam ser analisados. Na verdade, qualquer um deles, na minha opinião, vai fazer um trabalho melhor do que o Abel estava fazendo. O Vasco não tem time para ser campeão brasileiro, mas tem time para ficar entre pelo menos os 7. O time do Vasco não é ruim. Se receber em dia, os jogadores vão mostrar mais serviço. Se receberem em dia, vão se doar mais.
Se o Vasco tiver o salário em dia, acho que o Vasco vai longe no Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. E tem chance de se classificar na Copa do Brasil. 1-0 também não está eliminado não. Mas vamos ver o que acontece, vamos ver qual técnico vai ser o escolhido. Tomara que seja logo, para que ele já chegue e tenha tempo de trabalhar. Essa parada aí pode ser até importante, pode ser até boa para o Vasco, para o novo técnico trabalhar, ter tempo para trabalhar. Tomara que ele chegue logo e já vá trabalhar, já vá montar o time. E tomara também que o Zé Luiz Moreira consiga trazer esse aporte de 20 milhões para pagar algumas dívidas com os jogadores, consiga contratar um ou outro jogador importante que venha para ser titular, porque também não adianta ficar contratando jogador para compor elenco. Vamos ver, eu tô animado para esse futuro do Vasco aí, futuro próximo com o Zé Luiz Moreira. Acho que ele vai dar uma melhorada no astral, na equipe, na comissão técnica. Vamos ver o que acontece. É isso, galera. Essas foram as notícias. Não esquece de curtir, de comentar, de falar o que vocês acham sobre os assuntos. Um abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.